O tema de hoje é o empreendedorismo na crise. Nosso convidado, Leandro Krug Líbano Batista, é mestre em Administração de Empresas pela PUC Paraná, com MBA em Empreendedorismo pela Universidade Positivo. É palestrante com dezenas de palestras realizadas e milhares de espectadores em 10 anos de atuação e também professor de pós-graduação em empreendedorismo, marketing, promoção de vendas em várias universidades. Além disso, foi gestor de projetos no Sebrae Paraná entre 2006 e 2011. Com a palavra, então, Leandro, por favor, o microfone é seu. Obrigado. Boa noite a todos. Com imenso prazer que eu recebo o convite e satisfação, agradeço imensamente da Universidade Estadual de Ponta Grossa fazer parte desse evento que vocês organizaram aqui e fico muito, mas muito contente mesmo que esse auditório esteja hoje praticamente lotado para que a gente possa debater um pouco a respeito de empreendedorismo, falar um pouco a respeito dos desafios que nós temos para o próximo ano e verificar onde que o jovem universitário pode se inserir nesse caminho. Bem, por que talvez eu consiga contribuir para vocês nos próximos minutos a respeito do assunto empreendedorismo? Eu vou passar para vocês algumas coisas aqui em relação à minha vivência empreendedora. Eu tive a oportunidade de nascer numa família de empreendedores, tá? Esse é um dos motivos pelo qual o empreendedorismo começou a fazer parte da minha vida já desde lá dos 12, 13 anos. Por quê? Porque quando você mora com um pai que tem um negócio próprio, ou um tio que tem um negócio próprio, o almoço de domingo tem o assunto negócios. E negócios das mais diversas maneiras, né? Que estratégia que ele usou para vender um produto, comprar um produto, como se organizar, que oportunidades que existem. O meu pai, na década de 90, ele tinha um escritório que vendia linhas telefônicas. No século XX, se vocês não sabem ou se não lembram, as linhas telefônicas valiam o preço de um automóvel. Você declarava a linha telefônica no imposto de renda, para vocês terem uma ideia, como bem. E o meu pai trabalhava no comércio de linhas telefônicas. Então, com 12, 13 anos, como ele tinha medo que eu fizesse travessuras durante o período que eu não estava no colégio, ele falava: filho, vai para o escritório ajudar o pai. E esse vai para o escritório ajudar o pai nada mais é do que virar office boy do seu próprio pai, e no cartório, no banco, e tudo que era lugar que um office boy teria que ir. Mas nesse período eu aprendi muito a respeito de como se geria uma pequena empresa, o que acontecia no dia a dia do empreendedor e o que se passava na mente dele enquanto ele empreendia. Quando eu me mudei para Curitiba, eu também conheci a vivência de empreendedorismo dos meus tios. Meus tios têm negócios em São José dos Pinhais já há mais de 2 décadas e eu pude acompanhar como é o dia a dia deles. E, para variar, almoço de domingo ou jantar de segunda a sexta-feira, uma parte da pauta da conversa é falar a respeito de negócios, é falar a respeito do dia a dia da vida deles de empreendedor. Então, uma parte do meu embasamento advém dessa vivência. Uma outra parte da minha vivência na parte de empreendedorismo vem da minha experiência com consultoria e treinamento de empreendedores. Eu entrei no Sebrae, entrei em 2005 e permaneci como funcionário do Sebrae até 2011. Juntando ao período em que eu tenho a minha empresa de consultoria, eu falo com muita tranquilidade para vocês que eu já atendi mais de 1.000 empreendedores, com certeza. Sabe aquela música do Martinho da Vila, tipo, já tive mulheres de todas as cores? É mais ou menos o que eu entendo de empreendedor. Eu já vi empreendedor que está ganhando dinheiro, que não está ganhando dinheiro, empreendedor com caráter, sem caráter, capacitado, sem capacitação. A gente já viu um pouco de tudo, né, durante todo esse período. Eu também tive a oportunidade de fazer uma gestão de uma grande equipe. Então, não era a minha própria empresa na época, era uma rede de livrarias que faturava alguns milhões em 4 estados aqui do Brasil, mas tive a experiência de gestão, e uma gestão complexa, onde a gente trabalhava com grandes fornecedores, onde nós tínhamos que atender milhares de pessoas durante o ano inteiro para vender livros, uniformes e material escolar. E por fim, um dos motivos pelo qual eu posso contribuir de alguma maneira para vocês a respeito de empreendedorismo é porque eu sou um empreendedor há algum tempo. A minha primeira empresa montada foi com 22 anos de idade.
Como vocês podem ver, eu não fiquei rico, né? Mas foi com 22 anos de idade que eu montei a lojinha que vendia os materiais da minha faculdade, né? A Five Business School, onde eu me formei. E foi meu primeiro negócio, minha primeira empresa com CNPJ. Eu tinha um sócio, eu tive que fazer um plano de negócios, eu tive que negociar com fornecedores, eu tive que compreender um pouco a burocracia que é abrir um negócio aqui no nosso país. Enfim, eu passei por uma série de vivências ali. Posteriormente, em 2012, assim que eu saí do Sebrae, eu montei a minha empresa de treinamento e consultoria, que funciona até hoje, que é onde eu trabalho. A minha empresa hoje ela trabalha basicamente com inteligência de mercado, ou seja, empresas ou empreendedores que buscam ampliar seus negócios por meio de uma consultoria de marketing ou de pesquisas de mercado, ou até mesmo a formatação de uma rede de franquias, podem contar com a nossa empresa para trabalhar nisso. E no meio desse tempo, eu ainda tive a ousadia de tentar montar uma startup em 2013 chamada Agenda. Em 2011 eu tive contato com o consumo colaborativo e fiquei encantado com essa nova forma das pessoas consumirem e percebi que, enfim, há uma capacidade ociosa imensa no mundo, desde espaços até automóveis, enfim, tudo isso que agora está cada vez mais virando realidade, mas que me encantou em 2011, me motivou a montar uma startup chamada Agenda, que funcionou durante 1 ano e meio, mas que eu não tive gás para dar conta de dar continuidade nela, mas que também me ensinou muita coisa. Enfim, juntando toda essa vivência, eu imagino que eu tenho alguma coisa a contribuir para vocês na parte de empreendedorismo. Bem, aqui eu tenho um quadro que mostra para vocês um pouco do que aconteceu desde quando eu era universitário, desde quando eu estava numa das cadeiras aqui, como as de vocês, lá na FAI, até os dias de hoje. Houve uma transformação muito grande no empreendedorismo nos últimos anos e que ela tem um impacto na maneira como se é empreendedor nos dias de hoje. Quando eu vejo o cenário empreendedor de 1999, eu tenho primeiro um modelo de empreendedor muito diferente do modelo atual, ou pelo menos do modelo que está se transformando. O modelo de 1999 eram empreendedores que, na maioria das vezes, não tinham um curso superior. Eram pessoas que até empreenderam por necessidade, elas empreenderam porque não conseguiram fazer um curso superior, não conseguiam emprego em determinadas profissões e, como o meu tio falava na época, quem não sabe fazer nada na vida tem que entrar no comércio na prestação de serviço. Hoje é o contrário, né? Hoje eu estudo para continuar no comércio. Mas enfim, os empreendedores, né, pessoas como meu pai, como meu tio, como talvez algumas pessoas das famílias de vocês, não tiveram acesso ao estudo para empreender. A maioria não tinha. Lógico que tínhamos empreendedores de curso superior, mas a maioria não tinha essa oportunidade. Uma outra coisa, o modelo universitário de 1999, quando eu tinha lá meus 17 anos, era diferente do modelo atual em relação à visão que o empreendedorismo tem na vida dos estudantes. Eu nunca me esqueço quando eu estava no meu primeiro dia de faculdade. Enfim, né, no primeiro dia de faculdade você acha que você é um semideus, né, porque agora você não precisa mais respeitar as pessoas do colégio, né, você é uma pessoa que, né, é lógico que 3 semanas depois você volta a lembrar que você é um mortal, né, principalmente quando vem as primeiras provas ou quando passa o primeiro ano de faculdade. Mas no primeiro dia de aula, eu fui muito empolgado e muito, assim, confiante que eu estava entrando numa nova etapa da minha vida, e o coordenador do curso de administração me recebeu, né, como recebeu ali aproximadamente 320 alunos na época, e uma coisa que eu nunca esqueço no discurso dele é o seguinte: os 10% melhores alunos desta geração que está entrando agora, indiscutivelmente serão executivos das grandes empresas do Paraná. Ele não falou que ninguém ia montar um negócio próprio. Ou seja, quem ia ser bom ia ser empregado. E ser empregado não tem problema nenhum, eu fui empregado durante anos. É tão bom quanto ser empreendedor, dependendo das vantagens e desvantagens que você espera. Mas quando ele falou isso, eu fiquei pensando, poxa, mas se as pessoas vão ser tão boas em administração, será que elas não são capazes de montar o negócio delas? Mas enfim, ele estava falando aquilo que o mercado queria ouvir. Porque muitas das pessoas que estavam entrando numa faculdade estavam basicamente procurando empregabilidade. Basicamente, 1 ano ou 2 anos depois,
uma das coisas que mais se ouvia falar na universidade, lá na faculdade, era a respeito do núcleo de empregabilidade, ou seja, aqui existe um núcleo onde você pode entregar seu currículo, vai ter um coach para mostrar para você como você deve demonstrar o seu currículo, fazer uma entrevista, temos vagas a serem anunciadas, uma série de coisas que ajudavam esse universitário a entrar nas grandes empresas do Paraná. E assim funcionou. Mas mesmo assim não havia nem sequer um negócio chamado núcleo de empreendedorismo, que era uma das minhas demandas na época. Eu nunca me esqueço que eu conversei com o professor e o questionei. Perguntei, professor, por que nós temos um núcleo de empregabilidade e não temos um núcleo de empreendedorismo aqui na faculdade? Ele não soube me responder. Com o passar do tempo começaram a ficar mais populares e a brotar as famosas incubadoras de empresa. E aí já começa um movimento, né, que começa a tentar despertar o empreendedorismo na vida das pessoas. Mas mesmo até 2005, quando eu entrei no Sebrae ainda, eu era muito jovem, eu entrei com 25 anos e falei para a gerente na época, falei, olha, por que a gente não pega o TCC dos alunos que fazem planos de negócio na faculdade e pedimos para eles fazerem uma apresentação aqui no Sebrae, porque quem sabe alguém possa querer investir no negócio deles. Gente, falar isso no Sebrae em 2005, 2006, era você falar em chegar em Marte. Não se acreditava que jovens eram capazes de, por meio de um trabalho de conclusão de curso, propor ideias para pessoas investirem nos negócios dela. E eu não estou falando de 99, já estou falando de 2005. Mas basicamente esse era o cenário, até 2004. E além disso, o capital de risco era uma coisa extremamente escassa. O Brasil ainda tinha pouco dinheiro para investir em negócios que tinham um alto risco para darem certo. Isso que já é uma cultura nos países desenvolvidos não era uma coisa natural aqui no Brasil. Com o passar do tempo, de 2005 a 2013, nós tivemos uma série de transformações que mudou a cara do empreendedorismo. Entre 2005 e 2013, nós tivemos uma absurda evolução tecnológica, onde a gente teve a popularização da internet, as mídias sociais transformam a nossa forma de viver e, de repente, a gente também tem uma situação econômica muito favorável no país, ou seja, de 2003 a 2012, nós temos o famoso boom de consumo. Depois eu vou voltar a falar um pouco a respeito dele para vocês. Mas vários empreendedores começam a prosperar e uma coisa muda no Brasil. O empreendedor brasileiro deixa de ser um empreendedor por necessidade e começa a empreender no Brasil por oportunidade, ou seja, ele não está empreendendo porque ele não tem capacidade de arranjar um emprego. Ele está empreendendo porque isso vai fazê-lo mais feliz, porque faz parte do projeto de vida dele, porque ele percebeu que existe uma oportunidade no mercado que realmente vale a pena. E nós temos, ao longo desse período, o que eu chamo de jovens sem limites. Existe uma geração que começa a mostrar para o mundo que é possível criar tecnologia que seja escalável, que faça a diferença para a humanidade e que valha muito dinheiro na bolsa, né? E que gere, de alguma maneira, algum valor. Então, a gente começa com a moda, que agora chega, que são a moda das startups. Se nós falássemos de startups há 5 anos atrás, as pessoas achariam que isso era uma coisa muito distante do dia a dia delas. Enfim, e agora nós temos esse novo cenário. Toda essa tecnologia à disposição, esse boom de instituições querendo se aproximar cada vez mais do empreendedorismo. Eu fui professor de graduação em empreendedorismo em uma instituição de ensino em Curitiba e quando começou essa mudança desses modelos de negócio em 2012, 2013, eu tive que chegar para a instituição e falar, olha, não vai dar tempo de mudar o conteúdo programático. Nós vamos ter que mudar na marra a aula, porque mudou tanta coisa que se eu passar a mesma matéria que eu passei no ano passado, com certeza nós estaremos muito desatualizados do que um aluno universitário deveria aprender nos dias de hoje. Mas enfim, agora em 2014, 2015, nós temos essa nova cara, né, essa nova fase, onde uma geração que não havia conhecido a palavra crise econômica começa a vivenciar um pouco das consequências de uma desaceleração econômica. Então,
nós vamos entrar numa nova onda, onde as pessoas vão começar a olhar e falar, olha, tem capital de risco, mas tem que ver, diminui um pouco o dinheiro no mercado, nos últimos 2 anos, mas o empreendedor continua. E ele se mistura agora entre o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Bem, nesse tempo nós temos uma evolução do empreendedorismo da seguinte maneira. Começam a haver tipos de empreendedor. O empreendedorismo começa a ganhar várias faces. Eu tenho o chamado empreendedor tecnológico, ou nômade. Como é que é esse empreendedor? Esse empreendedor ele se assemelha a um rapaz que eu conheci há alguns meses atrás, que é especialista em Google AdWords. Ele trabalha no mundo. O Fernando mora lá em Curitiba, mas ele mora um pouco em cada país, eu acho agora, porque toda hora tem foto dele em algum lugar e ele continua trabalhando remotamente desses lugares. Então, nós temos esse perfil de empreendedor tecnológico, que são programadores, designers, experts em social media, pesquisadores, entre outras profissões que não estão mais querendo trabalhar dentro de uma mini fábrica, dentro de um gabinete, de um escritório. Eles querem trabalhar nas suas próprias casas ou querem trabalhar viajando por aí. Eu tenho um empreendedor social, ou seja, pessoas que não querem simplesmente juntar capital e levantar dinheiro para construir cada vez meios acumulativos de produção, mas sim impactar na sociedade. Então, esse empreendedor social geralmente impacta nas áreas culturais, educacionais, saúde e meio ambiente. Eu tenho um outro empreendedor também que busca autonomia e qualidade de vida. É mais um que também não quer ficar dentro das grandes corporações, que não quer se sujeitar a determinadas culturas organizacionais corporativas com a qual ele não corrobora, e ele busca aí qualidade de vida. São médicos, advogados, engenheiros, entre outros profissionais liberais também que estão trabalhando. E o empreendedor clássico, executivo, que monta o seu empreendimento como já montava há anos atrás. E os investidores, pessoas que querem empreender, mas não necessariamente vão colocar a mão na massa. Eles ficam avaliando aonde que eles podem colocar o capital deles e fazer parceria com outros executores. Bem, quais são os fundamentos para que uma pessoa empreenda? Não é ineditismo que eu vou trazer para vocês em relação a esses fundamentos, mas a ilustração que eu vou trazer para embasá-los talvez possa ser um pouco mais nova. Mas basicamente, se você um dia quiser montar o seu próprio negócio ou quiser empreender, mesmo estando na faculdade, existem 3 pilares muito importantes. A visão, a coragem e a competência. Existe muito mais coisa, mas se você não tiver esses 3, dificilmente você vai conseguir ter uma trajetória empreendedora bem-sucedida. Eu vou abrir cada um desses 3 para a gente poder discutir muito bem e entender o que eu quero dizer com esse simples quadro aqui. Quando eu falo de visão, eu falo de enxergar oportunidades. Uma das coisas que eu acabei treinando muito enquanto eu morava com meu pai e com meu tio é que em todos os lugares por onde eles passavam, eles enxergavam oportunidades. Falavam, olha, aqui eu acho que dá para montar um estacionamento. Olha, filho, aqui eu acho que dá para montar um restaurante. Olha, eu acho que um serviço que está faltando na cidade é isso. Enfim, os dois sempre estavam o tempo todo com um olhar crítico, tentando pensar que problema que eles poderiam resolver. Então, esse olhar, ele pode ser treinado e ele pode começar a partir de agora, caso vocês ainda não estejam fazendo ele dessa maneira. Então, ter essa visão de buscar oportunidades, ficar ligado no que está acontecendo no ambiente, pensar como você pode resolver os problemas do dia a dia das pessoas é fundamental para que você possa empreender. E já que nós vamos falar de empreendedorismo no meio da crise, eu quero mostrar para vocês como está o ambiente agora. Quando eu olho de 2002 para 2012, como eu havia comentado anteriormente, nós tivemos um boom de consumo, né? Nós tivemos o crescimento do PIB quase todos os anos, que fez ali também o crescimento do consumo das famílias e também, por um outro indicador que a gente tem ali, o crescimento do varejo. Para vocês terem uma ideia, ali a gente tem um crescimento do varejo entre 9% a 10%, ou seja, o número de faturamento de unidades que estavam prestando serviços de varejo crescia 10% ao ano, segundo esse gráfico. De 2012 a 2014, a gente começa a ter o que é chamado
era da maturidade e produtividade. Alguns negócios vão fechar no país, já estão fechando, né? Mais de 100 mil pontos comerciais fecharam no país nos últimos tempos. E nós temos essa queda no PIB aí de 7% acumulado de 2015 e 2016. Pois bem, se tudo indica, nós vamos agora ter algumas definições políticas, né? Nós tivemos o afastamento recente da ex-presidente Dilma Rousseff. Não sei se o atual presidente também fecha o mandato dele, isso é uma questão que só cenas do próximo capítulo dirão, mas algumas definições políticas já aconteceram. Essas definições políticas começam a destravar algumas coisas. E uma das coisas que ela começou a destravar é o orçamento do Estado. O Estado, até para conseguir um pouco mais de governabilidade, ele começa a gastar. Então, com o orçamento liberado, ele começa a sinalizar que ele vai começar a investir em determinados padrões de infraestrutura. Outra coisa que o Estado, né, o governo atual tem sinalizado é que ele vai fazer alguns ajustes. Essa combinação faz com que investidores estrangeiros comecem a olhar para o Brasil e comecem a olhar que aqui é um lugar que merece confiança novamente. Ou seja, o Brasil merece, pela possível retomada de estabilidade política, ele talvez tenha uma estabilidade econômica e deve ter um crescimento. Ou seja, os investimentos voltam a acontecer. Com os investimentos voltando a acontecer, aperta-se mais um gatilho, que é o gatilho das indústrias. Para atender as demandas do governo por infraestrutura e para atender as demandas dos investidores que querem aumentar plantas, aumentar a capacidade de produção, enfim, a indústria começa a contratar. E aí eu começo a ter o quê? O aumento das contratações da indústria. Aumentando as contratações da indústria, eu tenho o quê? Emprego, renda e, com uma ajudinha do governo muito oportuna, crédito, né? Recentemente o governo começou a liberar linhas de crédito para financiamento imobiliário com juros mais baixos do que estavam sendo praticados há um ano atrás. Ou seja, com um pouquinho mais de renda, um pouquinho mais de crédito e um pouquinho menos de desemprego, começa a se alavancar duas importantes indústrias no nosso país, que é a indústria automobilística e a indústria da construção civil. Construindo casa e fabricando automóvel, a gente emprega mais gente. Com mais emprego, eu tenho mais renda e tenho mais confiança do consumidor. Quando o consumidor começa a ficar corajoso, porque ele está empregado, ele começa a fazer dívida. Né? Quem que não gosta ali de um carnezinho ali do carro novo, né? de uma casa, ou se não de uma viagem, enfim. A população começa a criar coragem de gastar com o dinheiro que ela ainda vai ter de trabalhar para receber. Hábito que ela não tem feito atualmente porque ela tem medo do futuro. Aumentando esse emprego e renda do consumidor da indústria, começa a gerar emprego na área de varejo e de serviços. As pessoas começam a retornar para o consumo e daí a gente tem um ciclo virtuoso aí na nossa economia para os próximos tempos, provavelmente. Com base no que eu estou falando isso? Com base na história. Se nós vemos a história das tragédias econômicas brasileiras, nós nunca ficamos mais de 2 anos em recessão econômica. E se nós partimos do pressuposto que essa história pode se repetir, provavelmente nós teremos um crescimento de 2% no próximo ano. Um outro ponto importante é o seguinte: nós moramos no Brasil, nós moramos numa das maiores economias do mundo. Aqui o bolo diminuiu, mas as fatias desse bolo são muito grandes. Nós temos muitos consumidores à disposição e isso faz muita diferença. Pois bem, esse é o cenário. Com base nesse cenário, a gente pode enxergar que é possível investir no Brasil nos próximos anos e até empreender. Mas daí falta um ponto que faz com que muitas pessoas faz com que algumas pessoas apenas assistam o que vai acontecer nos próximos anos. A falta de coragem. Para empreender, você precisa de mais coragem do que dinheiro. Enfim, vamos voltar um pouquinho no tempo só para a gente pensar. Entre outubro de 2015 a janeiro de... Vocês lembram mais ou menos o que aconteceu no nosso país? Tem uma ideia aí mais ou menos, tal, onde vocês estavam, né? Enfim, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês investiriam na Bolsa Americana? Levanta a mão. Se vocês tivessem, sei lá, 100 mil reais, quem investiria na Bolsa Brasileira? Levanta a mão. Uma pessoa corajosa. 2. Quem investiria na Bolsa Americana? Gente, vocês têm que investir em algum lugar. Vamos lá.
Em qual das duas ou vocês não investiriam em nenhuma? Tem gente que fala assim, Leandro, se eu tivesse R$100.000 eu comprava uma casa na praia e eu não enchia o saco de ninguém, né? Bem, gente, quem escolhe a Bolsa Americana ganhou dinheiro. Ganhou 12% de janeiro até 31 de agosto de 2016. Tá? 12,57%. Ou seja, um país como os Estados Unidos, economia sem crise política, né? Não é essa bagunça que está no nosso país. Só que a crise no país, a crise no Brasil, foi ótima para ganhar dinheiro enquanto a mídia ficava falando que nós estávamos afundando. Quem investiu na Bolsa Brasileira, sem escolher ação, só investiu no índice da Bovespa, ganhou 42% de janeiro desse ano até semana passada, sem trabalhar. Então tem várias maneiras de ganhar dinheiro com bolsa sem trabalhar, né? Como o pessoal às vezes critica as outras bolsas, tem essa bolsa aqui também, né? E Petrobras, vocês investiriam na Petrobras com base no que as mídias falam? Jamais, né? Sim ou não? Quem investiria na Petrobras? Isso aí, gente. Quem investiu na Petrobras nesse momento de crise, com escândalo, com corrupção, como provavelmente vários estrangeiros fizeram, ganharam 100%. Desde janeiro até agora, uma pessoa dobrou o dinheiro que tinha no bolso se ela não ficou seguindo o que a mídia estava falando. Olha que legal. Isso é a visão. Teve gente que olhou isso também e percebeu que era uma oportunidade, mas talvez não teve coragem de casar o dinheiro ali. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Esse país que está em crise faz uma pessoa dobrar o capital dela sem ter que trabalhar. Dependendo, lógico, se ela tiver algum tipo de capital para investir. E eu garanto que tem gente no Brasil que tinha capital, mas não teve coragem e perdeu essa janela de oportunidade. Provavelmente a Bolsa de Valores não vai dar lucro de 100% na Petrobras no ano que vem. Eu imagino, né? Não sou um economista, sou um administrador, mas eu imagino que isso não vai acontecer. Por que às vezes as pessoas não têm o dinheiro para investir? Nem no negócio próprio, nem na Bolsa, nem para começar um negócio, por mais simples que seja? Porque elas não adquiriram um dos hábitos mais importantes de uma pessoa que quer empreender, o hábito da economia. Existe uma roda que ela geralmente algema as pessoas para que elas não empreendam. Eu chamo ela de corrida dos ratos, né? Esse termo eu tirei do autor do Pai Rico, Pai Pobre, e eu achei muito oportuno, porque o que acontece? Por que geralmente as pessoas não conseguem pensar em empreender e por que elas nunca têm um pouquinho de capital para começar um negócio? Primeiro, porque elas estipularam para ela um padrão de consumo. O padrão de consumo é o padrão da renda dela. Se ela ganha 1.000, ela consome 1.000. Se ela ganha 1.500, ela consome 1.500. Se ela ganha 4.000, ela está devendo no cheque especial. E a gente não sabe por quê. Porque ela conseguia viver com 1.500 e agora com 4.000 ela não dá conta. Então uma pessoa que não consegue acumular uma quantidade de dinheiro aos poucos, tem menos coragem de arriscar depois em outras oportunidades, porque ela não tem nem com o que arriscar. E o padrão de consumo faz o quê? Aumenta o padrão de gastos. O padrão de gastos faz com que você tenha uma dívida a se pagar, e essa dívida faz o quê? Faz com que você tenha medo de entrar num outro negócio que não tenha renda. Porque se por um acaso você entrar e empreender em alguma coisa que não dê dinheiro, você não consegue pagar a sua dívida e naturalmente você tem problemas para continuar consumindo. Então eu diria que essa é uma roda que a maioria das pessoas anda e que faz com que elas não tenham coragem de empreender. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês a respeito de coragem é que muitas pessoas não empreendem simplesmente porque elas não acreditam que é possível montar um negócio. Veja, empreendedorismo tem que tomar muito cuidado para não virar uma teologia. Mas uma coisa é clara, quando eu acredito, eu aumento as probabilidades. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que joga na Mega Sena tem a chance de aproximadamente de ganhar 1 sobre 50 milhões. É muito baixo. Só que quando uma pessoa acredita nessa chance, ela vai lá e compra o bilhete. Ela aumentou a probabilidade dela, que estava tendendo a
ao zero total para 1,50 milhões. Então, todas as vezes que eu começo a acreditar que é possível empreender, todas as vezes que eu começo a questionar aquele monte de ideias pré-concebidas que eu tenho na minha cabeça de que não é possível, eu provavelmente terei um comportamento que vai me ajudar a tomar algumas atitudes que vão aumentar as minhas probabilidades de sucesso em empreender. E por que eu deixei essa foto aqui? Essa foto aqui é da seleção de rugby que caiu nos Andes há algumas décadas atrás. Eles ficaram 73 dias, 73, gente, é só você fazer a conta, é o tempo do Big Brother. Você pode ficar numa casa como a do Big Brother e 73 dias jogado no gelo como eles ficaram. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas um dos pontos mais polêmicos é que eles tiveram que comer carne humana para continuar vivos, porque senão não era possível sobreviver durante tanto tempo. Mas uma das coisas que fez com que algumas pessoas sobrevivessem foi o fato de que eles escolheram acreditar que era possível alguns deles caminharem até algum lugar para pedir socorro. E eles fizeram isso muito tempo depois, eles não fizeram isso no dia seguinte. Eles já estavam fracos, eles já estavam subnutridos, mas acreditaram que se pudessem caminhar até um lugar e pedir socorro, eles poderiam ser salvos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, independente da crença, da religião, da metafísica envolvida, o fato deles acreditarem aumentou a probabilidade deles se salvarem. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas heranças. Nós recebemos dois tipos de herança quando a gente nasce. Primeiro, a herança genética. Né? Eu, infelizmente, recebi a herança da calvície, por parte da minha mãe, e uma pequena tendência a engordar. E, enfim, essas heranças genéticas, com certeza, são menos limitantes que as heranças culturais. Vide os atletas paralímpicos, Paralímpicos, aliás, mudou o termo agora. Quando eu vejo um atleta paralímpico saltando dessa maneira, com muito menos ferramentas do que eu tenho para saltar, eu vejo que certamente a herança cultural que ele teve, ou pelo menos as ideias da qual ele se alimentou, fizeram com que ele acreditasse nele, aumentando a probabilidade de que ele fosse bem sucedido num salto como esse. Certamente não é o fato de você ter uma facilidade para se comunicar, mais dificuldade para se comunicar, ter mais cabelo, menos cabelo, mais gordo, mais magro, branco, negro, isso não é determinista para você empreender ou não. A probabilidade certamente vai aumentar se a herança cultural que você tiver for uma herança positiva. E se você tiver algumas crenças que podem limitar essa herança, critiquem elas. Verifiquem se aquela ideia que seu pai colocou de que empreender é uma coisa muito arriscada, ou que sua mãe colocou, ou que seu tio colocou, ou seja lá quem for que faça parte da sua família, e que limite a sua probabilidade de empreender, conteste ela, pague para ver, verifique se é isso mesmo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a herança cultural ela deve ser, no mínimo, analisada. Os nossos pais, aquelas pessoas que nos criaram, elas nos ajudaram muito, mas a gente tem que tomar cuidado nos momentos em que talvez elas nos colocaram para baixo. E a gente deve se realimentar de ideias e de maneiras de pensar que contestem, que critiquem, que façam um contraponto, às vezes, a esse tipo de herança. E com base nisso, eu quero mostrar para vocês que a questão da coragem, muitas vezes, é uma questão de escolha. Não é que a gente escolhe ser corajoso, mas a gente pode escolher o que a gente pode dar crédito, acreditar. Eu posso acreditar que não tem mercado, que o aluguel daquele lugar é muito caro. Então, se eu já acredito que o aluguel daquele ponto comercial é muito caro, eu nem vou ligar para a imobiliária para ver quanto é. Numa dessas, o dono do imóvel está louco para fazer um negócio mais barato e ninguém ligou lá para verificar quanto custa. Uma outra crença limitante é, se fosse assim, alguém já teria feito. Às vezes as pessoas não fizeram não porque o mercado não quer, simplesmente porque elas também ficaram em dúvida, elas não tiveram coragem. Se eu falhar, eu vou perder o prestígio com as pessoas. Ninguém vai achar, em determinado momento, que você vai perder o prestígio só porque você falhou.
muitas pessoas vão admirar justamente por você ter tentado, né? E o mercado está em crise e não tem espaço para isso. Enfim, eu já mostrei para vocês na Bolsa de Valores que quando a pessoa ficou pensando em crise e não olhou os outros movimentos, ela perdeu uma oportunidade, né? Ela pode pensar de uma outra maneira. Vale a pena pelo menos ligar lá e ver o preço do aluguel, vamos ver quanto é que custa, vamos pelo menos fazer o desenho, vamos fazer um plano, vamos fazer um canvas, vamos arriscar, tá? Enfim, pelo menos vai ser uma maneira de eu desenvolver meus próprios talentos, né? São algumas das conclusões que a gente pode ter. E isso é uma escolha. Você pode escolher uma ideia ou a outra e testar o lado verde da força, né? Enfim, mostrar a todos que você joga melhor não faz de você a pessoa, o time que vai ganhar o jogo. Esse ano teve Eurocopa, né? Alguém fez bolão na Eurocopa? Não. Meus amigos, a gente já fez bolão há uns 10 anos atrás. Esse ano cada um escolheu um time lá. Apostamos R$10 para ver quem escolheria. Quem acertaria que time que ia ganhar. E quando a gente escolheu o bolão da Eurocopa, eu escolhi a Alemanha, né? Falei, vou tentar, o time que já foi campeão mundial e tal. E aí chega o jogo Alemanha e França. Estou assistindo o jogo, depois, né, entre uma palestra e outra, uma consultoria e outra, eu conseguia dar uma olhada, não consegui ver o jogo inteiro, mas eu vi que os primeiros 20 minutos a Alemanha jogou muito bem e o comentário dos analistas era que a Alemanha dominava o jogo. Ela dominava o jogo, mas não fazia gol. E aí, a Alemanha está jogando muito bem, realmente, a França, não sei o que, a Alemanha é a maior posse de bola, a Alemanha é superior, só que de repente uma coisa mudou, a França fez um gol. E quando a França fez um gol, toda aquela superioridade de jogar bem da Alemanha não fez cosquinha nenhuma no resultado. O que valia no final das contas era o resultado. Só que para atingir esse resultado, a Alemanha ia ter que mudar a maneira dela jogar. Ela ia ter que ousar. E aqui eu quero fazer um paralelo com vocês a respeito do momento em que a gente deve ousar na vida. O melhor momento para a Alemanha ousar no jogo eram os primeiros 20 minutos. Por quê? Porque se acontecesse algum problema, ela teria mais tempo para reverter a situação. O pior momento para a Alemanha ousar no jogo, mas que era o único, era no final, porque ela já estaria desesperada, emocionalmente desestruturada, a França estaria muito mais confiante, enfim, o tempo estaria correndo contra ela. Se a Alemanha tivesse ousado no começo, talvez a Alemanha teria passado para outra fase, talvez a Alemanha teria sido a campeã da Eurocopa. O que eu quero mostrar, por analogia a vocês universitários, é que o melhor momento para que vocês ousem, talvez seja agora. Eu comparo que os 20 e poucos anos que vocês têm, alguns menos que 20 anos, são os primeiros 30 minutos do jogo. Agora é hora de pagar para ver, de jogar com 4 atacantes, de deixar a defesa um pouco resguardada. Por quê? Porque se você levar gol, você tem mais 75 minutos para virar o jogo. Fazendo uma analogia com o empreendedor, se o teu negócio der errado agora, você tem mais 30 anos para virar o jogo, e você vai virar o jogo 6 meses depois, eu tenho certeza absoluta. É muito mais tranquilo errar agora. Além disso, existe um capital que você ganha quando você erra agora, que é todo o aprendizado que só empreender te mostra. Vocês podem assistir a minha palestra, a palestra dos melhores empreendedores, passar na pele a experiência empreendedora, vai trazer aprendizados únicos para vocês. Então, a minha sugestão é que vocês arrisquem agora, nos 35 primeiros minutos do jogo. Eu tenho certeza que se alguma coisa der errado, vocês vão ter muito jogo pela frente. Mas se alguma coisa der certo, vocês podem ganhar esse jogo de goleada, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Outra coisa, gente, um aprendizado que a gente tem que ter nessa Olimpíada é o seguinte: às vezes a única chance que a gente tem de ganhar é a hora que a gente tem que subir o sarrafo. O nosso atleta brasileiro, ele não tinha outra chance. Ou ele mandava subir o sarrafo para ele poder saltar acima do francês, ou ele já tinha perdido. Ele podia se conformar com a prata, mas não. Ele superou e surpreendeu. Então, quem sabe, não seja o momento, ou daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou agora,
o seu momento de subir o seu sarrafo, de falar, não, agora nós vamos aumentar o nível de dificuldade, vamos para o nível hard aqui, porque se mesmo que eu não conseguir pular essa dificuldade, né, se eu não pular esse obstáculo, eu ainda tenho muito tempo para treinar e ganhar de novo. Pois bem, falei de coragem. Por fim, agora eu quero falar de competência. Eu tenho visão, eu tenho coragem, mas se eu tiver incompetência, eu vou quebrar muito rápido. E se você sabe que é necessário competência para você vencer no mercado empreendedor, vocês estão no melhor lugar do mundo para conseguir essa competência, que é numa universidade. Vocês estão no lugar onde vocês, além de aprender com o professor de vocês têm vários profissionais que vêm aqui dar palestra e vocês têm a vivência dos seus próprios colegas para aprender. Além da universidade, vocês têm instituições como o Sebrae, como o Senac, existem, hoje, quem quer empreender na área de tecnologia, os hackathons, né, os Startups Weekends e outros eventos que têm fomentado o empreendedorismo, mas competência pressupõe algumas coisas. E algumas coisas eu vou falar aqui para vocês. Uma delas é a capacidade de execução. Tem muita gente com muita boa ideia. As pessoas têm ótimas ideias, mas elas têm muita iniciativa e pouca acabativa, como diria o professor Marins. E muitas vezes porque ela não tem foco, ela dissipa muita energia, ela quer fazer muita coisa, ela quer estar em muitas frentes. Eu mesmo tenho que me policiar para não estar em muitas frentes, é tentador quando a gente percebe que a gente pode aproveitar muitas oportunidades, estar em várias frentes. Mas a capacidade de executar é muito importante. E aqui a minha vivência traz para vocês o seguinte: se vocês quiserem empreender em uma coisa pequena, façam uma coisa pequena, bem feita e foquem, né, focalizem nela até que ela tenha um nível de qualidade que vale a pena você partir para um outro empreendimento. Não tente abrir várias frentes, porque a sua energia vai se dissipar. Tá? E eu estou falando isso porque eu conheço muitos empreendedores e eu vejo isso principalmente com jovens que conseguem enxergar que eles são capazes de muita coisa, mas que acabam dissipando a energia e fazendo coisas que eles poderiam fazer com excelência, às vezes apenas com 80% do desempenho, porque eles estão ocupados, né, com vários projetos ao mesmo tempo. O talento não garante o resultado. A seleção feminina nas Olimpíadas era a seleção provavelmente mais talentosa que a Suécia, mas a Suécia foi com competência técnica, ela foi com estratégia. Ela realmente estava focada no resultado e conseguiu eliminar a seleção brasileira. Uma das competências que o empreendedor tem que ter é a capacidade de vender. Numa era de crise como a que nós estamos hoje, eu diria que nós estamos na era da prospecção. O que é a era da prospecção? Há um ano atrás, quando eu conversava com empreendedores, eles falavam o seguinte, que eles não precisavam ir até o cliente. O cliente vinha até eles e você tinha que agendar, ele não precisava ir atrás do cliente. Desde o final do ano passado até agora, né, as empresas que eu tenho atendido em consultorias têm buscado a minha assessoria para dizer que elas precisam vender mais. E aí a minha pergunta para elas mas como é que você fazia para vender antes? Eu falava, eu não fazia nada, eu abria a porta, o cliente vinha, ou se não, ligava no meu telefone, me contratavam, eu tinha muita indicação. E agora? Agora acabaram as indicações. Ou seja, o dinheiro ficou um pouco mais escasso, ele não está vindo até mim automaticamente. Eu preciso ir atrás dele. E para ir atrás dele eu preciso prospectar. E uma dica sábia que eu ouvi do pessoal do Jovem Nerd, né, que eu gosto muito, numa entrevista que eles estavam dando, perguntaram para eles como é que vocês vão manter o faturamento de vocês no ano que vem. Eu falei, olha, nós vamos entregar o dobro de propostas que a gente entrega. Porque se a gente diminuir 50% a nossa conversão, a gente vai manter o mesmo faturamento. Ou seja, eu tenho que ir até o mercado, eu tenho que me dispor a vender. Né? Eu tenho que visitar as pessoas, oferecer o meu produto, oferecer o meu serviço, conversar. Por quê? Para que os meus clientes possam recomprar os meus produtos e para que os meus clientes possam indicar novos clientes e assim eu vou aumentando a minha carteira de faturamento.
Outra coisa importante no empreendedorismo é o seguinte, tem uma frase do Bernardinho que eu gosto de repetir na minha vida, que é a seguinte: a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. A pessoa que quer empreender, nem sempre vai conseguir ganhar dinheiro nos primeiros momentos. Ou não vai conseguir ganhar, muitas vezes, o tanto de dinheiro que ele gostaria de ganhar nos primeiros momentos. Talvez ele vai trabalhar mais do que ele trabalha como empregado. Eu, como empreendedor, posso afirmar para vocês que isso é verdade. A pessoa que vai empreender, ela vai trabalhar mais do que 8 horas por dia, porque ela vai ter uma gana diferente em relação a isso daí. A segunda-feira é um dia totalmente diferente para o empreendedor e para o empregado. Eu não preciso comentar para vocês o que é depressão pós-fantástico, né? De repente vai tocando aquela musiquinha do Fantástico, ou vai acabando o Pânico na TV, para quem assiste Pânico na TV no domingo, não sei se está passando ainda, né? Você vai falando assim, puxa vida. Eu sei que vocês não falam puxa vida, vocês falam um palavrão muito pior que esse. Né? Amanhã é segunda-feira, já tem que ir lá, tal, aula, faculdade, enfim. Isso é super natural, é normal do nosso dia a dia. Geralmente quem trabalha como empregado, e eu não estou generalizando, mas é uma constatação de vários empregados que eu conheço, e quando eu fui empregado também, eu me lembrava da segunda-feira e falava, caramba, amanhã o dia vai começar cheio e tal, dava aquela tensão pré-segunda-feira, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, quando você é empreendedor, você está louco para que chegue a segunda-feira. Você, pô, esse cara é louco, esse cara é workaholic. Não, é porque você sabe que cada minuto que você vai gastar no seu próprio negócio vai valer a pena. Você talvez esteja defendendo uma causa, talvez você vai defender os seus próprios valores. Empreender na segunda-feira, quando você faz aquilo que você queria fazer, é um tesão, é muito gostoso. E eu posso dizer para vocês que eu estava louco para que chegasse segunda-feira, porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas e queria executar aquilo que eu esperei tanto tempo para executar. Ah, Leandro, mas toda segunda-feira é assim? Não, não é toda segunda-feira assim. Mas com certeza nós temos muito mais como empreendedores segundas-feiras mais empolgantes do que na época que a gente às vezes trabalha como empregado. Então, para ter competência, eu preciso me capacitar para competir. Empreendedor precisa de sorte? Precisa de sorte, sim. Empreendedor conta só com a sorte? Não. Tem um conceito que eu ouvi o meu xará, o senhor Leandro Carnal, não é Leandro Krug, é o Leandro Carnal, falar a respeito de uma citação de Maquiavel. Ele cita que Maquiavel dividia o mundo entre fortuna e virtude. Né? Então, Maquiavel falava que o mundo se dividia em virtude e fortuna. Fortuna é a sorte, são os fatores incontroláveis do ambiente que eu não tenho como interferir. Por exemplo, eu tenho muito pouco como interferir numa crise global econômica, num terremoto, às vezes num acontecimento específico da minha cidade, enfim, uma série de coisas que são muito, muito grandes, né? Mas eu tenho a virtude, existem uma série de coisas que eu posso interferir. Eu posso interferir na maneira como eu cumprimento as pessoas, como eu comunico as pessoas, eu posso interferir criando novas soluções, eu posso interferir pesquisando, eu posso interferir tentando inovar, eu posso interferir com uma capacidade executora pungente. Enfim, tem uma parte da vida que eu consigo interferir e tem uma parte que eu não consigo. A que eu consigo interferir, eu aumento as minhas probabilidades de sucesso. Então, quando o empreendedor tem a consciência disso, ele sabe que ele vai ter que contar um pouco com a sorte, mas grande parte do sucesso dele depende muito do preparo e da disposição e da competência dele. Enfim, para empreender é importante a gente inovar, e toda inovação vem de uma criação mental. Né? Para eu criar esse púlpito, alguém teve que imaginar o púlpito. Para criar a universidade, eu tive que imaginar a universidade. Então, a imaginação é uma dádiva que, até que se prove o contrário, só o ser humano possui. Vamos usar ela da melhor maneira possível para criar coisas que ainda não foram feitas na nossa cidade, no nosso país. Empreendedor precisa de capital? Precisa. Precisa de muito? Depende. Depende do negócio. Às vezes você pode começar com dinheiro emprestado, um pouquinho do seu pai, um pouquinho dos seus amigos. A minha primeira empresa eu montei com dinheiro emprestado do meu amigo. Mas não é só dinheiro que é capital.
O capital do empreendedor é uma composição das suas visões, da sua atitude, do seu comportamento, da sua rede de contatos e de uma das moedas mais valiosas nos nossos tempos, chamada reputação, né? Uma das coisas que a gente leva com a gente até o final, que a gente não tem como trocar por uma mais nova, uma versão melhor, é a nossa história. Você consegue trocar o teu carro, você consegue trocar a tua casa, você consegue trocar a tua perna, até um pedaço do seu corpo, às vezes você consegue substituir. Mas a tua história não dá para comprar no supermercado. Então a história que vocês estão construindo aqui agora na faculdade, desde o empenho que vocês têm na faculdade, até o contato que vocês têm com seus professores, com seus colegas, todas as vivências, como por exemplo uma palestra que vocês estão tendo hoje, até outras vivências, estão construindo a história de vocês e a reputação de vocês. Cumprir a promessa que você faz de um pequeno negócio hoje com as pessoas que estão do seu lado faz toda a diferença nos grandes negócios que você pretende empreender quando sair daqui. Enfim, vamos falar um pouco a respeito dessa reputação. Tem uma coisa que todo mundo adora, é marca. Geralmente nós gostamos de vestir algumas marcas que nos transmitem uma boa reputação ou que a gente tem orgulho de vesti-las ou de utilizá-las. No comportamento do consumidor a gente chama isso de eu estendido. A gente se acopla de várias peças, né, que vão fazer com que a gente seja maior do que aquilo que a gente acha. A minha pergunta é, quando vocês olham para essa marca aqui, né, essa marca que é bem famosa, eu coloquei aqui alguns adjetivos bons e ruins a respeito dessa marca. E eu queria ouvir de vocês aqui que adjetivos combinam com a marca que eu estou mostrando nesse slide. Feliz. Que mais? Não estou ouvindo. Muita gente falando ao mesmo tempo. Oi? Confiável. Que mais? O que vocês acham dessa marca? Da Disney? Poderosa. Né? Confiável. Ela é feia? Ela é bonita? Né? Eficiente. Que mais? Oi? Famosa. Agora eu vou mostrar uma outra marca para vocês que faz muito mais propaganda na televisão. E eu gostaria que vocês me falassem, quando vocês olham essa marca, que adjetivos vêm à mente? Só a risada de vocês já disse muita coisa, né? Vejam como a história não dá para comprar outra. É isso que eu quero mostrar para vocês. A história da vida de vocês, daquele livro que você emprestou e não devolveu, daquele dinheiro que você pegou emprestado e até agora não deu satisfação para o cara, daquele serviço que você fez meia boca, tem a ver com a sua marca, né? Só a risada de vocês já disse muito, não preciso falar o que vocês acham dessa marca, que eu não preciso de palavrão na palestra aí, né? Enfim, e a sua marca? Se as pessoas fossem falar dos adjetivos referentes ao seu nome, existem negócios que são feitos simplesmente em cima da marca de alguém, do nome de alguém. Como é que a sua marca, que é o seu nome, que é uma marca que você vai ter que levar para o resto da vida, está sendo construído? Esta marca é um dos seus principais capitais. Então, eu mostrei para vocês aqui que se você tiver um histórico de experiências negativas ou positivas, você vai influenciar como as pessoas vão olhar a sua marca no futuro. Olha o que é uma pessoa prestar um serviço muito bem feito. Alguém aqui já ouviu falar no rei do iPhone? Levanta a mão, quem já ouviu falar. O rei do iPhone fica em Ponta Grossa? Fica em São Paulo, fica na Santa Efigênia. Alguém viu propaganda na Globo? Não. Não foi propaganda na Globo, no SBT, na Folha de São Paulo. Foi na mídia social que o rei do iPhone ficou conhecido para depois ganhar os blogs e noticiários por aí, né? Por causa de um comentário do Caio Russon, onde ele comenta aqui, hoje eu fui na Santa Efigênia resolver um problema do plug do meu celular, enfim, ele comenta ali, né, pensei que não ia dar certo, assim assado, quando chega lá no rei do iPhone, o cara faz a limpeza do plug da conexão dele
e devolve para ele o celular sem cobrar nada, sendo que ele tinha passado em outro lugar e tinham cobrado um valor acima de R$100 para resolver aquele problema. E quando entregam o telefone para ele, ele fala assim, tá, mas eu não preciso pagar nada? Não preciso pagar nada. Ele fez questão de pegar um cartão e tirar uma foto e publicar para as pessoas. 333 mil pessoas curtiram esse cartão de visitas. 333 mil. Dá uma ponta grossa aí, né? 72 mil pessoas compartilharam a publicação. Imagina a audiência, imagina a mídia espontânea que esse cara teve apenas por fazer um negócio bem feito, por entregar um serviço de maneira honesta. A marca dele estava sendo construída no momento em que ele prestou o serviço de maneira correta. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Resumidamente, existe um grupo de pessoas que tem um mindset condenado a não empreender. Isso não quer dizer que ele é condenado ao fracasso, porque nós podemos ter êxito dentro da nossa empresa, dentro de repartições públicas, instituições de ensino. Eu posso empreender em vários lugares. Mas caso eu queira montar um negócio próprio, às vezes eu tenho um mindset que não tem muito a ver com isso. Tem um grupo de pessoas que está cheio de ideias, que conseguem enxergar oportunidades. Mas enxergar oportunidades não é suficiente. Eu tenho que apertar o arquivo EZ, o arquivo da execução. Eu tenho que botar para fazer, verificar se a coisa vai dar certo ou não. E lá no final da escadaria, no final da ponte, eu tenho que persistir e ser competente. Se eu persistir e for competente, eu consigo empreender com sucesso. Esse aqui é o Mickey, né? Já que nós falamos da Disney. Alguém gostaria de dar esse Mickey de presente? Por que não? É o Mickey, gente, ali, ó. Pezinho amarelo, bermudinha vermelha, não são todos iguais? Vocês percebem que no detalhe a gente consegue entender que existem coisas melhores que outras. E que a excelência está nos detalhes. Não é qualquer Mickey que a gente acha bonito. Não é qualquer hambúrguer que a gente vai gostar, não é qualquer fisioterapeuta que vai nos atender bem. A excelência da prestação de serviço está nos detalhes. Gente, por fim, o último recado que eu quero passar para vocês é que este é o momento de plantar sementes. Um novo ciclo econômico está por vir. Eu provei para vocês que a gente não pode se intimidar com a crise, porque dentro da crise dá para ganhar muito dinheiro. E eu espero, daqui a alguns anos, encontrar vocês aqui nesse púlpito falando para os alunos da UEPG por que eles devem empreender. Muito obrigado.